Olá, caminhos da alma, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura. Bora começar, né, gente? Mais um dia, não tem para onde correr. Se a gente tem um chamado para vir, sente que tem algo para ouvir, a gente tem que vir, né? E se vocês têm que vir para ouvir, eu tenho que vir para trazer a mensagem. Então, bora lá. Vamos ver o que os nossos amigos espirituais querem da gente. A primeira coisa que vem é trust, que é confie. Então, a gente precisa confiar em quê, Renata? Confiar no processo, confiar na espiritualidade, confiar na gente mesmo, né? Tem aí um tanto de coisa. Vamos ver aqui. O que eu tenho que tirar? Quantas? Vamos botar isso pra lá. Ué, tirei umas pra cima, umas pra baixo. Que é isso, gente? Acho que eu tô meio desorientada aqui, mas vou continuar direitinho. Bom, as duas que saíram são... No fundo, você já sabe. Então, pense a respeito disso. O que você já sabe aí, hein? Conta pra mim. Ou pelo menos aquilo que você já intui, né? Sua intuição tá te guiando. Você já sabe aí. Bom, eu vou deixar o confiar por aqui, ó. Deixa eu ver se aqui dá. Vamos deixar só ele, né, gente? Depois cai tudo aqui. Vai avacalhar o nosso processo. Vamos lá. Autorreflexão, paciência, pedir desculpas. Eu peço desculpas por estar destruindo o cenário. Relaxar. Você já sabe, pense a respeito disso. É tempo de criar ou de usar a criatividade aí nas suas questões. Acredite em você mesmo, confie. O que mais? Você está sendo compreendido, então tem aí uma força maior te guiando e entendendo aquilo que você pede. Se permita amar, compaixão, explorar, sonhos. Nossa, quantidade de mensagem aqui, tudo junto. Você é especial e você não está sozinho. Nossa, só por essas duas aqui, né? Aliás, vamos botar essas três, né? Você está sendo compreendido por um plano maior, pela vida, pela espiritualidade. Você está sendo compreendido, você é muito especial e você não está sozinho, tá? No fundo, você já sabe, pense a respeito disso, tenha paciência, Vamos lá. Bom, aqui eu sinto que tem um recado muito claro do seu guardião, tá? Do seu mentor, do seu guia. Então, respire fundo, porque existe algo aqui que a sua alma precisava ouvir e por isso você foi chamado. Talvez você nem saiba explicar exatamente o que te trouxe até aqui, mas no fundo, você sentiu. Sentiu um chamado, sentiu uma inquietação, sentiu que precisava de uma resposta e eu te digo, sim, tem uma mensagem sendo direcionada a você nesse momento. Seja através dos seus guias, da sua espiritualidade, da sua intuição, estão tentando te alcançar e neste momento me usando para isso, né? Eu tô servindo de um canal para transmitir essa mensagem junto com essas cartas. Então, os seus guias, os seus mentores estão tentando te alcançar e hoje você decidiu parar e escutar. Primeiro, existe uma energia muito forte aqui de consciência interior, né? Essa carta do você já sabe é muito isso. A resposta que você tanto procura não está lá fora, não está nas outras pessoas, não está nas circunstâncias, não está no tempo. Ela já existe e existe dentro de você. Mas a gente sente também que tem um bloqueio ou até mesmo uma resistência de encarar isso, sabe? Às vezes você sabe que isso existe, percebe, mas como eu falei, dá um certo medo. E isso conecta aí diretamente com essa carta de autorreflexão.
É como se os seus guias estivessem dizendo: para de buscar fora, volta para dentro, observa o que você já está sentindo sem fugir. Porque quanto você evita olhar para si mesmo, enquanto você continuar desse jeito, você vai continuar preso em ciclos também. Por isso também veio a carta pense sobre isso. Mas não é pensar de forma ansiosa como a maioria de nós hoje vive aí no piloto automático, né? Não é pensar criando cenários de medo, é refletir com consciência, é se perguntar o que eu realmente quero. O que eu tô tolerando até hoje que já não faz mais sentido na minha vida? O que é que tá me machucando? Mas eu tô fingindo que não. E tô levando. E tô empurrando com a barriga. Porque existe algo sendo construído dentro de você. Essa carta do Time to Create aí mostra isso com muita força. Você tá num momento de criação, mas não é só criação externa. É criação de uma nova versão sua. Uma versão bem mais consciente, mais firme, mais alinhada. Mas para isso você precisa libertar o que está te prendendo. E aí entra uma das mensagens mais importantes dessa leitura, até aqui, né? Release, relax, solta, relaxa. Você está tentando controlar tudo. Nesse momento da sua vida, você tenta segurar pessoas aqui, situações, resultados, e isso está minando a sua energia, está te esgotando. E por isso, os seus guias vieram aqui hoje para dizer: você não precisa carregar tudo, você não precisa forçar o que não está fluindo. Existe um fluxo e você está sendo convidado a confiar nesse fluxo. Mas antes disso, tem um ponto de cura muito grande aqui, que é justamente essa carta do peça desculpas. E isso não é sobre pedir desculpas para alguém. Às vezes, para alguns de vocês, é sobre pedir desculpas para si mesmo. Por você ter se abandonado, por ter aceitado menos do que merecia em alguns pontos da sua vida, em algumas situações. Ah, Renata, mas isso ficou lá atrás, né? Ok, mas às vezes você ainda não se perdoou o suficiente para você seguir nessa jornada. Talvez você ainda se cobre de muita coisa que você viveu lá atrás, ou que você fez, ou que você deixou de fazer. Solta isso agora. Respira fundo e fala para você mesmo: eu sinto muito, eu me amo, eu me perdoo e eu sou grata. E para alguns, sim, existe alguém que precisa ouvir isso de você também. Então, você se pedir desculpas para alguém, né? Ou alguém que deveria também ter pedido para você e não pediu, e isso ainda traz esse peso, né? Porque aí você esperava ou ainda espera até hoje que essa pessoa chegue até você para pedir perdão, tá? Mas aí vem uma libertação aqui. Perdoar não é concordar, é só se libertar. A carta do paciência aqui vem trazendo um recado muito claro. Nem tudo está atrasado. Tudo está sendo preparado para você. Você está sendo moldado para algo maior. Mas às vezes a ansiedade, o medo, a pressa acabam te fazendo duvidar disso. E isso acaba, nisso que você duvida, gera de novo uma ansiedade e você se desconecta dessa energia bacana e do processo, tá? Mas olha que interessante. Tem uma necessidade muito grande de movimento emocional e energético aqui para vocês, tá? E o que eu sinto aqui é que essa energia, vamos chamar assim, pode ser através do corpo, da fala, através da criação, através de decisões, mas o que não pode é continuar guardando tudo, porque aquilo que você reprime vira peso na sua vida, tá? E aí vem uma virada muito linda, que é justamente o believe in yourself, né? Acredite em você. Não duvide da sua capacidade. Os seus guias, os seus mentores querem que você acredite em você. Porque até hoje você ainda questiona se você realmente vai conseguir ou se é capaz de fazer algo. Você ainda espera uma validação. Mas eles estão sendo muito claros. Você já tem tudo o que precisa. O problema não é nem falta de capacidade, é falta de confiança. E você está sendo compreendido. Talvez você sinta que ninguém te entende nesse momento, que ninguém vê o que você passa, mas no plano espiritual, você é visto, você é ouvido, você é acolhido. Você não está sozinho nessa jornada. E não está mesmo, porque além de você estar sendo entendido, veio aqui, ó, que eu já mostrei para vocês, you are not alone.
você não está sozinho. Então, sim, você está sendo compreendido, você está sendo ouvido, você está sendo acolhido e sim, você não está sozinho, né? Onde existe aqui uma proteção, um amparo, existe uma presença, mesmo nos momentos em que você se sentiu mais perdido, você estava sendo acompanhado, tá? Aqui também veio para você se permitir amar, allow love, né? Se permita amar. Talvez você tenha fechado o seu coração em algum momento, por dor, por decepção, por medo de se machucar de novo. Mas esse fechamento acabou também bloqueando coisas boas. Bloqueou você de sofrer, né, de novo, porque com certeza você já passou por esse sentimento, por isso que você tá dessa forma. Mas bloqueou também a chegada de coisas boas. E seus guias estão dizendo, você não precisa viver no modo de defesa o tempo todo. Não mesmo, tá? E a carta da compaixão aprofunda isso, dizendo, tenha mais compaixão por você. Você se cobra demais, você se julga demais, você se culpa demais. E isso tá te paralisando. Se trate com o mesmo carinho que você oferece aos outros, tá? E aí, quando você entende isso, você pode, inclusive, começar a explorar um caminho diferente, uma escolha diferente, uma experiência diferente. Mas você ainda está preso ao mundo conhecido, e o conhecido nem sempre é o que te faz bem. Então, por que você não volta a sonhar? A carta do Dreams vem como um sussurro aí para você, espiritual, né? Não abandone os seus sonhos. Mesmo que eles pareçam distantes, mesmo que alguém tenha desacreditado você, mesmo que você tenha se colocado num momento de pausa, esses sonhos ainda vivem dentro de você. Aqui você está encolhido, abraçando você mesmo ali, quase como uma posição fetal, suas asas estão encolhidas, mas esses sonhos vivem dentro de você e não estão aí por acaso, de jeito nenhum. Então, por quê? Porque você é especial. Você não é comum. Você não é qualquer um. Você não tá aqui à toa, né? Existe algo único na sua essência, algo que só você pode viver, só você pode expressar, só você pode construir. Então escuta isso com toda a sua alma. Você não chegou aqui por acaso. Você não está perdido. Você não está atrasado. E sim, você está sendo compreendido, não está sozinho e está sendo guiado. Mas agora é a sua vez de dar o próximo passo. E como é que você vai dar isso? Com mais consciência, com mais coragem, com mais verdade, né? Acreditando que realmente as coisas podem acontecer. Mas vamos continuar aqui e tem mais recado para vocês. Ui, carta da estrela fala de sonhos. Vamos de quanto? 15, ok. Então vamos lá. Reconciliação, tranquilidade, despertar, música celestial, o trabalho vão, vaidade, juízo, eita, malícia, bem-aventurança. Gente, eles já falaram pra caramba, mas ainda querem mais 15 cartas. Tá bom, bem-estar material, reflexão, a colheita. Pra quem gosta de saber, esse baralho é o oráculo de Delfos, tá, gente? Intuição, inspiração e múltiplos amores. Tá bom. Lembrando que vocês tinham vindo no fundo do baralho anterior com a carta do Trust, que é confiar, né? Bom, e para quem chegou comigo até esse final aqui, né? Ou seja, se você ainda tá aqui, é porque essa mensagem realmente é para você. Porque depois disso tudo que foi falado pelos seus mentores, depois desse chamado para olhar para dentro, para soltar, para confiar, para se reconectar, agora vem a resposta prática do caminho aí, né? A gente veio ali com a carta da reconciliação e presta atenção, isso não fala só sobre reconciliação com alguém não, tá? A gente tá falando aqui principalmente de uma reconciliação com partes suas que você deixou para trás, partes que você rejeitou, emoções que você não quis sentir, decisões que você ainda julga, se será que eu fiz bem de ter agido naquele momento, daquele jeito? E se eu tivesse feito diferente? Não, deixa isso para lá. Existe uma cura acontecendo.
E para alguns, sim, pode até haver uma reconciliação, uma reaproximação, uma conversa, um reencontro, ok. Mas essa carta vem com um ponto muito importante. Você só se reconcilia verdadeiramente quando existe consciência. Sem isso, tudo vai se repetir. A pessoa volta para o seu caminho, conversa, volta para sua vida e vocês erram no mesmo ponto. Então é aqui que isso tem que chegar, tá? Também vieram com carta da tranquilidade, né? Ou seja, depois de todo o processo de tempestade interna, vem uma calmaria. Mas essa tranquilidade não é externa primeiro, ela nasce dentro. É quando você para de brigar consigo mesmo, quando você para de resistir àquilo que você sente, quando você aceita o processo, aí tudo começa a se organizar ao seu redor, tá? Quando a gente entende isso tudo e faz o processo de perdão, o que pode acontecer? Nada mais, nada menos do que o despertar, né? Interessante que a carta 21 do tarô é a carta do julgamento. Ela é representada por um anjo tocando uma trombeta, e nisso que toca a trombeta, os mortos-vivos levantam, ou seja, é uma carta que fala que algumas situações da sua vida não estão totalmente encerradas, finalizadas, e podem ter situações e pessoas que ainda voltem para o seu caminho, tá bom? Só para contextualizar isso em cima de uma energia de reconciliação. Então, pode ser que para alguns de vocês, porque a gente já viu que a reconciliação pode ser com vocês mesmos, mas a reconciliação também pode estar significando que algumas pessoas serão procuradas aí por outras para conversar, para voltar para a vida. E claro, você só vai aceitar também se você quiser, porque você tem livre-arbítrio, beleza? Então tá. Mas aí voltando aqui, a outra energia dessa carta do despertar, você já não é mais a mesma pessoa. E talvez isso esteja até mesmo te assustando, porque você começa a enxergar coisas que antes você não via. Você começa a perceber padrões, começa a entender situações que antes te confundiam, e isso pode trazer de uma certa forma um desconforto. Mas seus guias estão sendo muito claros. Você não está perdido, você só está despertando. E na tiragem anterior você tinha vindo com você está sendo compreendido e você não está sozinho. Então calma, que tudo que você está passando a gente está acompanhando de perto, tá? E aí você começa a ouvir, aqui fala de música celestial. Aqui é muita conexão com os seus guias, tá? Com a sua parte espiritual aí. Você vai perceber que você vai estar com a intuição mais aflorada. E ela vem de novo aqui embaixo, ó, intuição, tá bom? Você vai perceber sinais, sensações, sincronicidades. Você passa no lugar onde a pessoa nunca passava, ela está passando naquele mesmo lugar. Você encontra ela num determinado lugar. A pessoa que eu digo não precisa ser só de vida amorosa, não. Uma pessoa com quem você precisava falar. Você nunca encontra com seu chefe, com uma colega, não sei quem. E aí você precisava encontrar para... É ali. Você vai perceber essas sincronicidades, esses números repetidos, né? E você vai começar a perceber isso muito mais forte agora. E sim, isso é real. Mas existe um alerta muito importante logo ao lado ali, que é a carta do trabalho vão. Cuidado com coisas que você continua insistindo, mas que não estão dando retorno para você. Cuidado com o desgaste desnecessário, é o que seus guias trazem aqui. Cuidado com a energia sendo colocada onde não existe troca. Não adianta só você dar, entregar, sabe, ajudar, e se isso não estiver vindo para o seu caminho. Se for... Depois desse despertar, você não vai continuar fazendo isso, sabe? Olha, aqui tem as mulheres, elas estão despejando vasos pesados de água nessa vasilha, sem se dar conta de que a água está escorrendo toda por aqui. Então, por isso o trabalho está sendo em vão. Então, cuidado onde você está julgando a sua energia aí, tá? A carta da vaidade fala sobre ego, mas não no sentido superficial apenas. É o ego que quer controle, que quer validação, que quer provar algo. E isso pode estar te afastando do seu caminho verdadeiro, porque às vezes não é sobre ganhar. Às vezes vale a pena esse trabalho, vão ser deixado de lado. É sobre evoluir, né? E aí vale a pena rever se você está onde você... Aquela história do ser feliz ou ter razão? Pois é, não é sobre ganhar, é sobre evoluir e pensar isso direito. A carta do juízo é uma carta de responsabilidade. Você começa a entender, depois desse despertar, o que você fez, o que você permitiu e o que você precisa mudar. Mas cuidado, essa carta... de forma alguma é para te punir, é só para te libertar, porque quando você reconhece, você pode transformar. E não é isso que os seus guias vieram trazer você aqui para ver? Enxergar algumas situações para que depois, mesmo tendo as opções, você vai pensar duas vezes
e agir. Então, como a gente falou lá em cima do reconciliação, pode ser que para alguns isso venha na forma de alguém se aproximar da sua vida, mas você vai ter o livre-arbítrio, vai repensar e vai pensar, será que é isso mesmo que eu quero, né? A carta da malícia mostra que nem tudo ao seu redor é tão puro quanto parece. Pode ser uma situação, uma pessoa, até mesmo pensamentos sabotadores, e isso conecta com algo que já foi falado aqui antes, gente. Nem tudo que você sente é verdade absoluta. E ter esse discernimento agora vai ser importante. Mas, como a gente falou, seus guias não deixam você sem amparo, né? Por isso que veio que você estava sendo entendido, compreendido e não estava sozinho, né? A carta da bem-aventurança fala que tem bênçãos no seu caminho. Mesmo que você ainda não possa ver completamente. Tem algo sendo preparado, tem algo sendo alinhado e você está sendo muito cuidado. E aí isso já começa a materializar como? Com bem-estar material. Aqui eu vejo estabilidade sendo construída. Mas não estou falando só de dinheiro, tá, gente? Não é só matéria. É estabilidade enquanto segurança na sua vida, estrutura, base. E essa base só se sustenta se você estiver alinhado com quem você se tornou depois disso aqui. E aí, seus guias me pedem para puxar para uma outra coisa aqui, a questão da reflexão. Mais uma vez, então, antes da gente finalizar, você é chamado a parar, a observar, a entender coisas antes de agir, porque agora as suas escolhas têm mais impacto. Todo mundo aqui que em algum momento já passou por algum tipo de despertar, seja na escolha religiosa que você tem, então você pode ser católico, tá no meio evangélico, ser espírita, entrar em terreiros de umbanda, de candomblé, de quimbanda, do que for, ou não fazer nada, mas você lê muito, você pesquisa, você é uma pessoa curiosa nessas áreas, né? Você se identifica com aqui uma coisa, ali outra. À medida que a gente vai adquirindo conhecimento e vai despertando, a gente já não consegue mais voltar para o mesmo lugar, a gente já não cabe ali, né? Então é isso. A partir de agora vocês vão entender, observar antes de agir, porque realmente as escolhas vão ter mais impacto, tá? E aí, o que vem? Olha, tudo que vem para vocês, colheita. Tudo que você plantou tá voltando. Sejam as questões boas ou desafiadoras, mas não como punição, como aprendizado e retorno energético. E o mais importante, você também pode começar a plantar diferente a partir de agora. Isso é que é o mais fabuloso. A gente pode mudar o caminho, pode reescolher as pessoas, os relacionamentos amorosos ou de amizade, emprego, a vida que você quer levar. A partir de agora, você pensa e faz diferente, né? E você vai estar sendo conduzido pela sua intuição, que é o que eu falei, né? Você vai confiar mais no que sente, vai ter menos dúvida, menos interferência externa e mais conexão interna. E depois dessa conexão vem algo mais poderoso ainda, que é a inspiração. Aí você começa a enxergar novos caminhos, novas ideias, novas possibilidades. Mas isso só acontece quando você silencia o ruído lá de fora, tá? A última carta que vem é múltiplos amores, mas eu não tô falando só de romance, eu tô falando de possibilidades, de expansão emocional, de entender que o amor não tá limitado só a uma única forma, pessoa ou situação. O amor pode chegar de formas inesperadas na sua vida, mas para isso você precisa estar completamente aberto, né? Agora escuta com muita atenção. Tudo que foi mostrado aqui é uma continuação daquilo que você já sentia. Nada disso é novo para sua alma, eu tenho certeza. Você só está sendo lembrado. Você passou por muita confusão, por muitas dúvidas, por dores internas, mas agora você está sendo levado para um novo nível de consciência, com mais verdade, mais clareza e mais alinhamento. E o mais importante, você não está sendo abandonado, você não está sozinho. Você está sendo guiado, mas você precisa escolher caminhar também, né? Você precisa entender que esse processo é seu. E é isso. Se essa mensagem tocou você, se em algum momento você sentiu um arrepio, aquela sensação de era isso que eu precisava ouvir, então não ignora isso. Porque não foi só um vídeo, foi um encontro. Um encontro entre você e aquilo que a sua alma já estava tentando te mostrar há muito tempo. Talvez você tenha chegado aqui cansado, confuso, sem saber que decisão tomar, mas agora vai ser diferente. Eu sei, você vai sair daqui diferente, com mais consciência, com mais clareza e principalmente com mais conexão com você mesmo.
tá? E se essa mensagem fez sentido, então deixa aqui nos comentários pra gente, né? E não esquece de, antes de sair, também curtir o vídeo. Puxa pro lado, hypa ele, curte, deixa o seu joinha, porque assim o YouTube entende que ele precisa ser distribuído para outras pessoas. Se você sentiu que esse vídeo te ajudou, compartilha então com alguém que também precisa ouvir isso. Às vezes você pode ser o canal que vai levar essa mensagem para outra pessoa. Se ainda não está inscrito, não esquece de se inscrever, porque esse espaço aqui não é só conteúdo, gente. É direção, é despertar, é conexão, tá bom? Agora vai, respira fundo, confia, porque o seu caminho já está se abrindo para você. Beijo grande no coração e até a volta. Tchau, tchau, CDA.